Há algo que nenhuma mulher quer admitir, mas que todas sentem. Aquele momento sutil, quase imperceptível, em que a energia dele começa a se afastar. Ele ainda responde, ainda sorri, mas o olhar já não toca a alma. A presença, antes tão quente, torna-se fria como uma ausência disfarçada de rotina. E então surge a pergunta que ecoa como um grito silencioso. O que foi que eu fiz de errado? Mas e se eu te dissesse que a causa do afastamento dele não está no que você disse ou deixou de dizer, e sim em algo muito mais profundo, sombrio e inconsciente? Segundo Carl Jung, tudo o que não enfrentamos em nós, encontraremos como destino. E quando você começa a se conectar com um homem, não é apenas você quem se aproxima dele, é a sua sombra. É o seu inconsciente que dança com o inconsciente dele. E nesse campo invisível, onde os egos se escondem e as almas se reconhecem, algo acontece. Algo que a mente racional não consegue explicar, mas que o coração sente imediatamente. Um colapso na ressonância. Ele se afasta não porque você foi intensa demais, ou boa demais, ou disponível demais. Ele se afasta porque algo dentro dele entrou em confronto com aquilo que você despertou. Parece cruel, mas é profundamente humano. O amor é um espelho, e nem todo homem está pronto para se enxergar. Quando uma mulher começa a emanar uma vibração que toca a alma, ela se torna um portal. Um espelho que mostra as feridas não curadas, os complexos ocultos, os medos enraizados no ego masculino. E nesse instante, não importa o quanto ele te deseje, se ele não estiver disposto a atravessar a própria sombra, ele vai recuar. Não por falta de amor, mas por excesso de medo. É por isso que tantas mulheres incríveis, sábias, presentes, inteiras, são deixadas sem explicação. Porque o que elas oferecem não é qualquer coisa, é presença, é verdade, é uma conexão vibracional que exige transformação, e isso para muitos homens é insuportável, não porque você é demais, mas porque ele ainda é de menos para a frequência que você representa, e então ele se protege da própria expansão, fugindo da única coisa que poderia curá-lo, o vínculo sutil que nasceu entre vocês. Você sente isso, não sente? Essa sensação de que o universo está te chamando para algo maior. Que esse afastamento não é rejeição, mas revelação. Não é fim, mas início. Uma oportunidade de mergulhar em si mesma, de reencontrar sua própria alma antes de tentar segurar a de alguém. Porque quando você entende o que realmente aconteceu, você para de se culpar e começa a se libertar. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, se de alguma forma inexplicável você sentiu que cada palavra parecia descrever exatamente o que vive em seu silêncio, então este canal é seu refúgio. É aqui que a sua jornada de autoconhecimento encontra um espelho. É aqui que a dor se transforma em consciência e a ausência dele revela a presença que mais importa, a sua. Inscreva-se no canal e permita-se caminhar ao lado de milhares de outras mulheres que, assim como você, estão despertando para uma nova forma de amar, mais consciente, mais vibracional, mais sagrada. Não apenas siga, sinta, porque cada vídeo aqui é um convite simbólico à sua própria individuação. E me conta, de onde do mundo você está ouvindo essa mensagem agora? Qual lugar carrega esse coração que busca, que sente, que pulsa? Escreve nos comentários, porque talvez, só talvez, não tenha sido por acaso que você chegou até aqui. Parte 1. Desde o instante em que você percebeu que a presença dele começou a dissolver-se, algo profundo foi acionado dentro de você. Não apenas como uma perda, mas como um chamado invisível. A energia que antes vibrava entre vocês tornou-se uma brisa distante, um sussurro de ausência que deixa um eco no corpo e na alma. Neste momento, o ego masculino dele, aquele que tanto se apoiava no exterior, colide com um espelho inesperado.
sua sabedoria feminina, sua ressonância fino-vibracional. É aqui que o arquétipo da Carl Jung encontra morada, pois ele nos ensina que não é apenas o que vemos que nos separa, mas aquilo que não vemos. Você sente esse vazio e, ao mesmo tempo, essa pulsação, como se fosse o prelúdio de algo que se anuncia e ainda não se revela. A sombra dele, aquela imagem que ele rejeita ou recusa dentro de si, encontrou uma barreira em sua presença. E essa barreira é, paradoxalmente, a sua luz consciente, a vibração que você está encarnando agora. Segundo Jung, o encontro com a sombra é a obra de aprendiz. E quando a anima feminina desperta de fato, o ânimos dentro dele se aquieta ou foge. Nesse limiar de recolhimento e de inquietação, você se pergunta: por que ele se afasta agora, se tudo parecia tão certo? A resposta não está em uma falha sua, mas em uma sincronicidade, um alinhamento de alma que ele não estava preparado para irradiar contigo. O campo vibracional que você começou a gerar, consciente ou não, trouxe à tona não apenas o desejo dele, mas os complexos dele, a resistência dele, a falta de presença dele. É ali, no silêncio que ele escolhe, que você pode finalmente perceber o chamado da sua própria individuação. E é importante que você saiba, essa ausência dele não ilumina a sua falta, mas revela uma frequência que ainda estava dormindo em você. Quando o espelho se torna transparente e você vê a mulher inteira que você sempre foi, e não apenas a que esperavam que você fosse, algo dentro dele reage. Ou se dilui, ou se afasta. Porque o amor consciente não se curva à necessidade, mas sorri para a expansão e espera pelo reflexo. Você está exatamente nesse limiar agora, entre a identificação com a dor e a abertura para a sabedoria. Então, mantenha-se aqui comigo por mais um instante, pois vamos descortinar juntos os motivos ocultos, simbólicos, que o levaram a recuar. Não porque você era menos, mas porque ele ainda não pôde ser mais. A verdade sombria sobre o afastamento dele é, na essência, uma ponte que ele não atravessou e que você está começando a construir. Quando ele se afasta, não é apenas a figura dele que vai embora. É todo um sistema emocional que se desmonta no invisível. Ele abandona o espaço de contato consciente, porque o arquétipo do amante que você desperta exige mais do que presença física. Pede presença da alma. E se ele vive preso no ego masculino, que só responde ao externo, então a sua luz consciente escancara o vazio interno dele. Em termos de Jung, ele acaba projetando aquilo que não reconhece em si para fora. E se você começa a refletir essa parte, ele recua. Você reconhece essa dinâmica em você, a espera silenciosa, o desejo de conexão profunda, a sensação de carregar sozinha o peso da relação. E dentro dessa espera aparece o eco de sua ânima, a essência feminina que sabe ver, sentir, intuir. Quando você se conecta com essa ânima, com essa frequência, o campo de atração já não é mais o de estar disponível, mas o de estar íntegra. E isso desequilibra o ego masculino que ainda se sustenta no controle, no padrão, no conhecido. Ele se afasta porque você já não está sendo qualquer coisa, você está sendo você. Então surge uma nova pergunta, mais inquietante. O que ele realmente viu? Ou o que ele recusou ver? Ele viu a mulher que se lembrava de si mesma, não a mulher que ele esperava. Ele viu o portal vibracional que você começou a abrir. E esse portal exigia dele uma travessia que ele não estava pronto para fazer. O que parecia casual era simbólico. O que parecia emocional era arquetípico. Você despertou o amante, mas ele recuou porque não estava pronto para ser amante da alma. Em seu silêncio, ele talvez intuía que algo mudaria. E não por ele, por você. A única coisa que ele poderia perder era a quem ele aprendeu a ser. Quando você começou a ser quem você sempre foi.
A sombra dele soprou uma brisa de fuga, e o campo de atração virou campo de presença. Você passou de objeto para sujeito, de espera para ressonância. Esse movimento interno seu, ele sentiu. E por mais que a mente diga, queria ficar, o inconsciente gritou, não posso. E no limiar desse recuo, você se dá conta de que a separação aparente é um espelho sagrado da sua própria descarga simbólica. Você está sendo convidada, não a buscar explicações por fora, mas a mergulhar na sabedoria dentro. O afastamento dele se torna, então, uma sincronicidade que você experimenta no corpo e no coração, e que precede a sua transformação. Agora, enquanto você assiste, permita que o silêncio se torne seu aliado, porque no vazio que ele deixou reside a frequência que você estava esperando ouvir, o som da sua própria alma. A dor de sentir-se invisível, descartada, repetindo ciclos com homens indisponíveis, torna-se agora matéria para a alquimia emocional. A ciência da neurociência encontra a linguagem da alma. Quando você vibra mais alto, o campo responde. Ele recua, não por maldade, mas por reflexo. A ressonância que você começou a emitir revela o eco que ele não estava apto a escutar. Você entra então na dimensão da sombra coletiva e também da sombra pessoal. A sombra dele, sim, mas principalmente a sua. Porque quando ele recua, ele ativa uma parte sua que teme ficar sozinha, que teme não ser amada, que teme não ser vista. Essa parte se manifesta como espera, como cobrança, como autorrenúncia. Jung nos lembra que onde há luz, também há sombra, e aqui você está, no limiar entre ambas. É chegada a hora de você observar o que você fazia para ser visível, o que você deixava de ser por medo de ser rejeitada, o que mantinha escondido para agradar, para ser aceita. O afastamento dele lhe traz esse questionamento profundo. Você começa a perceber, não se tratava de ele estar errado, mas de ele não reconhecer o espelho que você carregava. E esse espelho era a mulher que não se rendia mais à invisibilidade. Neste palco interior, você enfrenta o complexo do invisível, aquele que sustenta a narrativa de não sou suficiente ou não sou vista. Mas quando você alinha sua frequência com a sabedoria feminina, você se torna a curadora de sua própria história, não mais à espera de ser curada por ele. Isso é o que realmente afugenta o homem que só está pronto para o que já conhece. Você, no seu campo vibracional novo, se tornou raridade. E ao reconhecer essa raridade, você também reconhece o chamado da sua alma. Deixar de viver à sombra das expectativas e entrar no espaço sagrado da presença. O recuo dele não era um fim, era um portal. O afastamento era a chave, e você estava olhando para dentro, chamando a si mesma para atravessar. Quando o portal vibra, algo dentro de você se abre, e algo dentro dele fecha. É o efeito reverso da mesma energia que você emitiu. Isso é sincronicidade, encontros que não são por acaso, reflexos que não são superficiais. Jung nos lembra que toda projeção inconsciente volta como fenômeno externo. O homem que se afastou talvez estivesse tentando lhe reconciliar com a parte dele que você encarnou, ou fugir dela. A criatura interior que ele não suportava. E você, por instinto ou por presença, mostrou-lhe que o amor consciente exige mais que boa vontade, exige integridade. Você percebe agora que sua história com ele não era apenas amor ou falta de amor, era espelho, era campo vibracional, era convite à individuação. Ele, no recuo, deu lugar à sua expansão. A mulher que você estava se tornando já não se definia pela presença dele, mas pela presença de si mesma. E isso exige coragem maior do que manter uma relação. Exige permanecer inteira sozinha. Porque quando você não se rende ao apego, você se torna livre, e o livre atrai o livre. Então, respire fundo e escute. Cada lágrima, cada silêncio, cada ausência que você viveu foi professora.
Foi sinal, foi inflexão. O ego masculino dele encontrou resistência, não porque você era má ou desinteressante, mas porque você era demais para o nível de frequência que ele podia suportar. E aqui está sua libertação. Reconhecer que o problema nunca foi você, foi o parâmetro vibracional dele. Você errou apenas por acreditar que o parâmetro dele era fixo, mas a sua vibração já mudava. Neste momento você entra em movimento, não para recuperá-lo, mas para reencontrar-se, não para convencê-lo, mas para alinhar-se. E nessa dança invisível, você ativa o arquétipo da sábia que aprende a ver além da presença física. Mulher que sabe que o vínculo sutil com o homem está condicionado à sua própria frequência, não ao valor ou medo dela. Esse é o vazio que ele sentiu, a sua presença que não se vendeu, mas que se ofertou como portal. E agora você percebe que a jornada não termina com ele, mas começa com você. A sua alma está chamando-lhe e, na verdade, ele é apenas parte da paisagem que você atravessa. O arquétipo da individuação de Jung aponta que esse caminho exige integrar a sombra, assumir o ânimos feminino, encarnar a ânima e caminhar rumo ao self. Você sente que esse afastamento, essa retirada dele, era simbólica. O ego masculino dele se apagou para que o seu feminino se elevasse. Você começa a se ver como terreno de cura, para você mesma, antes de esperá-lo. Sua vulnerabilidade se transforma em força silenciosa. Seu silêncio magnetiza porque já não busca, já não mendiga, já não implora, apenas ressoa. E quando você ressoa, você transforma o campo. Pode vir alguém ou não, mas você se torna inteira. E essa completude é luz que não exige retorno, mas simplesmente presença. No espelho da ausência dele, você encontra a reverência que ele não pôde dar. Reconhece que ser vista, ser reverenciada, ser amada com consciência não é tarefa dele, é legado seu. E quando você se levanta nessa frequência, a ânima dentro de você dança livre. O ânimos dele ou a ausência dele torna-se sombra projetada que já não tem força sobre você. Você assiste e não reage. Você sente e não exige. Agora, a alquimia emocional está cumprindo seu ritual. O que parecia rejeição passa a ser revelação. O que parecia abandono passa a ser convocação. Você está entrando no espaço sagrado da sabedoria feminina, onde a dor não é cicatriz, mas portal. Onde o eco da ausência não é vazio, mas vibração a acolher. Sua alma sorri. Então agora, respira e sente, porque se você chegou até aqui, não é por acaso. Existe uma sabedoria dentro de você que reconhece a verdade quando a escuta. Você sabe, em algum lugar silencioso do seu ser, que esse afastamento não foi uma punição, mas um chamado. Um espelho simbólico que revelou o que já não podia mais ser sustentado com metade de presença, com metade de amor, com metade de você. A ausência dele, por mais dolorosa que tenha sido, abriu espaço para a sua presença inteira. E isso não tem volta. O que você viveu com ele não foi pequeno. Foi real. Foi vibracional. Mas o verdadeiro encontro nunca é com o outro. É com a parte de você que o outro despertou. Ele foi o instrumento. Você é a melodia. O amor que você ofereceu não foi em vão, foi semente. Talvez ele nunca entenda. Talvez ele volte. Talvez não. Mas nada disso muda o que você se tornou nesse processo. Uma mulher que não se dissolve para ser amada. Uma alma que já entendeu que sua frequência é sagrada demais para ser desperdiçada em lugares onde não há eco. E se você sente que ele não soube lidar com quem você estava se tornando, talvez ele só estivesse revelando a si mesmo. Você não foi deixada, você foi libertada. Não porque não valia o amor, mas porque valia mais do que ele podia oferecer.
E aqui, neste momento, você tem a chance de fazer diferente, de não correr atrás do que se ausenta, mas correr em direção a si mesma. Porque quando você se escolhe com alma, o universo começa a conspirar não por carência, mas por coerência. A verdade sombria sobre o afastamento dele é que talvez ele nunca tenha sido capaz de sustentar a luz que você começou a irradiar. E tudo bem. Não é tarefa sua diminuir a própria frequência para caber no que já não te comporta. Sua missão agora é outra: tornar-se espelho para o amor consciente. Presença que magnetiza, alma que não mendiga, mas guia. Quando você aceita esse chamado, o amor deixa de ser busca e vira consequência. Então, se algo aqui tocou o seu coração, se essas palavras despertaram em você uma lembrança que não pode mais ser ignorada, inscreva-se neste canal. Compartilhe esse conteúdo com outras mulheres que também estão caminhando por esse mesmo limiar. Deixe seu comentário contando o que mais ressoou com a sua alma. Porque juntas, em ressonância, criamos um campo onde a cura se torna possível e o amor, o verdadeiro, deixa de ser ausência e volta a ser presença.